Estamos de volta com o programa Estúdio 36. E agora eu converso com a designer de sobrancelhas, Estela Mansur. Boa noite. Estela, tudo bem? Bem-vinda ao Estúdio 36. Obrigada. Bom, então vamos falar sobre essa novidade que as pessoas agora podem, as pessoas que fizeram a pigmentação, maquiagem definitiva, tanto na sobrancelha, na boca, né? Muitas pessoas fazem nos olhos. E aí você pode falar, né? O que dá para corrigir hoje, Estela? É que assim, quando a gente fala em maquiagem definitiva, a primeira imagem que vem à cabeça é aquele carimbo na cara, né? Principalmente na sobrancelha. Definitiva, que geralmente pra sempre, nunca mais vai poder mudar. É o que mais destaca, é o que mais o pessoal se incomoda, assim. E até então a única alternativa para isso era o laser. Só que, além de ser muito caro, muitas vezes a pessoa, quando recorre a esse tipo de procedimento, ela não tem a chance de depois pigmentar de novo. Porque quem tem maquiagem definitiva ou alguma coisa do tipo, é porque não tem pelo suficiente, a sobrancelha está precisando mesmo de algo mais. Por algum motivo, né? Por uma correção, enfim. No caso, assim, não teve a oportunidade de fazer uma micropigmentação que eu faço, assim, hoje em dia, que é uma coisa que tem um resultado mais natural. Então, hoje tem a despigmentação, que é um procedimento muito parecido até com a pigmentação, porque é o mesmo aparelho. A diferença está só na agulha que é usada e no produto, que é um ácido, né? Então, se a pessoa, dependendo do caso, ela vai ter que se submeter a, no mínimo, 2 sessões ou até mais, né? Com intervalos de 30 dias, onde o ácido vai estar agindo e vai estar retirando da pele aquele excesso do pigmento, para que a gente possa depois pigmentar da maneira correta, né? Para ficar uma cor mais natural. Qual a diferença da maquiagem definitiva e a micropigmentação? Então, eu sempre digo assim, que a diferença entre a tatuagem e a micropigmentação é somente assim, uma questão de profundidade da pele onde você vai com pigmento, essencialmente, né? Claro que o pigmento ele varia muito de marca para marca, né? Cada profissional utiliza uma marca diferente. Então, assim, quanto mais profundo na pele, mais a pele segura aquele pigmento. Então, com o tempo, ela vai desbotando, ao contrário da micropigmentação que vai variando. Azuladas, né? Então, porque essas que ficam azuladas é porque geralmente foi usado, além de ter sido feita mais profundo, foi usado um pigmento mais escuro, no caso preto, porque o preto ele azula mesmo, né? Então, dependendo da pele, essa alteração ela pode ter várias tonalidades. Pode ficar azul, pode ficar cinza, verde, vermelha. Nossa. Eu já peguei vários casos assim. Então, essa questão de você poder, essa chance que a pessoa tem de poder reverter de uma maneira mais sutil, porque aí não vai ser tão invasivo, não vai gerar nenhuma cicatriz na pele da pessoa e ela ainda vai poder refazer, é bem interessante, assim, bem legal. Claro. Eu acho, assim, importante também, Estela, que as pessoas têm que ter bom senso, né? Porque não adianta querer fazer aquela sobrancelha enorme ou muito arqueada, né? Se não tem nada a ver com o rosto da pessoa. Na verdade, o bom senso vai ficar um pouquinho com aquilo, depois ela vai olhar e vai dizer, gente, o que eu fiz, né? Quem tem que ter o bom senso, na verdade, é o profissional que atende essa pessoa. Também, exatamente. Né? Porque elas procuram na confiança, na expectativa de ter um resultado legal. Então, cabe ao profissional saber o que vai ficar melhor para aquela pessoa. Ele tem que conhecer a técnica que ele está usando, né? Ele tem que saber, ele tem que entender de pele, né? Ele tem que ir mais fundo, porque você pigmentar uma pele, independente do procedimento, não é uma coisa tão simples assim, né? Cada pele reage de uma forma. Claro. Tanto que quando eu faço a pigmentação, eu nunca faço em uma sessão só, né? Eu faço no mínimo 2, que é para justamente na segunda sessão eu sentir como é que a pele reagiu. Para depois eu ver se eu vou escurecer mais, se eu vou manter aquela cor. Tem que ser aos pouquinhos, porque tudo que você faz na pele para durar mais tempo, tu tem que ir mais fundo. E o mais natural possível, né? Sim, tem que ser. Para ficar natural tem que ser aos pouquinhos e superficial. Claro. E como é que funciona, então, essa despigmentação? Você já estava falando que agora é com ácido, né? Não é a laser, é com ácido. Não é assim. A pessoa ela vai estar... ela tem que ter o comprometimento e a paciência de esperar o resultado, porque não é uma coisa rápida. Né? São várias sessões? Como é que são várias sessões. Depende da pessoa? A média de sessões, incluindo a pigmentação depois no final, são uma média de 5 sessões, tá? Ela vai fazer a primeira sessão de despigmentação, onde eu vou estar varrendo da pele literalmente, porque é uma agulha diferente, ela é uma agulha pente que a gente chama, ela varre mesmo, junto com o ácido, né? Raspa? Dói um pouquinho, mas assim, a primeira passada, na segunda com anestésico já não dói tanto, né? Ela vai aliviando. Então, eu passo essa agulha, o ácido ele vai penetrar, nessa hora já sai um pouco do pigmento. Depois, durante o período de 30 dias, que é o intervalo que ela tem que dar de uma sessão para outra, esse ácido ele vai aos poucos retirando mais pigmento da pele. É como se fosse sugando. Sim, na primeira semana é o efeito maior, é onde ela vai sentir a maior diferença, depois é aos pouquinhos. Quando ela volta para a segunda sessão é que eu vou observando o momento certo da gente já fazer a pigmentação. Mas assim, quanto mais escuro a maquiagem que a pessoa tiver feito, mais sessões ela vai ter que ter. A gente vai ver agora
Estela, alguns exemplos aí no seu site, no seu blog? Sim, de alguns resultados não muito felizes. Colocou lá alguns exemplos de sobrancelhas que tentaram, né, fazer e não deram certo. Na minha opinião, pelo menos, eu não achei que ficou legal. Porque se você observar o antes dela, era bem melhor do que depois. Pois é. Né? Ela podia não ter feito nada. Seria mais interessante, né? Ficou muito grosseiro. Olha só a diferença de um lado para o outro. Ah, Cristiane Torrone. O antes e o depois. É o antes que ela fazia eu vi e depois. esses dias lá no Faustão. Gente, que horror. É. Claro que ali no caso dela tem um pouquinho de botox exagerado de um lado também, né? Mas assim, ficou muito grosseiro. Então, assim, é justamente isso que eu evito, assim. É esse resultado que fica evidente que ela fez alguma coisa. Tem que aparecer sem aparecer. Então, assim, vamos supor que no caso dela... Ficou torto, né, esse dela aí já não é... Esse caso aí já é um caso bem feito. Que ela fez a micropigmentação... essa é a Tata aqui. É a Tata, é. RBS... ficou bem legal, da Tata. A dela ficou bem natural, né? Então você não diz que foi feito algo assim. Porque quando você fala em qualquer tipo de pigmentação na pele, a pessoa só pensa naquela outra, né? Porque quando é bem feito, ninguém percebe. Né? Então, verdade, se você parece nota, da pessoa, né? Parece que faz parte dela. E é assim que tem que parecer, realmente. É o que a gente quer. A gente quer ficar mais bonita, mas assim como se tivesse acordado naquela hora, né? Assim, é verdade. Aí tem coisa chata de ficar lá, né, pintando a sobrancelha todo dia. E, nossa, é uma coisa muito demorada. É. Se dá para ser prático, né? No caso da micropigmentação, claro que tem aquela primeira semaninha, que é a fase que realmente ela fica forte. Eu sempre digo assim que é o efeito drag queen, é o drag antes e o queen depois. Porque assim, ela fica forte no dia, mas ela clareia bastante. Então depois ela vai ver aquele sombreadinho, mas é porque é efeito superficial. Porque eu sempre digo assim, a prioridade tem que ser a naturalidade, não a durabilidade. A durabilidade ela vem com o tempo, conforme você for fazendo as outras sessões. E Estela, esse mesmo procedimento que foi feito na sobrancelha pode ser feito na boca também? Pode. A única área que não é recomendável, né, que não pode ser feita, são os olhos, porque os olhos ácido, tá mexendo, né? com ácido, né? Não tem como, mas na boca também. Porque muita gente faz o contorno e fica uma coisa grosseira também. A pessoa muito às vezes forte. Não fica... Eu vi uma menina esses dias, devia ter uns 16, 17 anos. Ela fez contorno muito vermelho ao redor da boca. E ela não usava batom. Ela não usava batom. Gente, que profissional fez isso na menina, 16 anos. Como é que faz isso? Essa eu não tinha ouvido Aí eu perguntei pra ela, eu disse assim, você passou lápis? Você passou... Não, é definitiva. Não sei se era, se não era, mas ela me falou que era definitiva. Não é definitiva. Aí eu me assustei, porque assim, era muito vermelho, né? Pô, tem que bocas geralmente você tem que cuidar muito mais ainda, porque senão a pessoa fica escrava do batom. Né? Você tem que fazer uma coisa assim pra pinta, fica só aquele risco, né? É só pra realçar, assim, geralmente quem procura isso não cor tem de o boca, contorno. Né? Pra dar um... Tem algumas técnicas que você pode fazer pra boca que não chega a ser o contorno, é mais um esfumaçadinho, assim, só pra dar uma impressão. Quem tem um lábio muito fino, né, que geralmente pede pra dar uma... Pelo menos pra falar que tem boca, né, que tem um lábio ali. Então faz pra realçar, mas quando faz muito... Tem algumas pessoas, tipo assim, as senhoras, as mais velhas, algumas querem bem forte porque elas já usam aquele batom todo dia. Pra quem usar, não tem problema, né? Mas aí é um caso à parte. Quem usa gloss, cor de boca só, aí fica difícil, né? E pra tatuagem? Tatuagem normal, em qualquer parte do corpo, é o mesmo procedimento? Pra despigmentar? Não. Aí tatuagem tem que ser laser. Porque aí a tatuagem ela é mais profunda. Né? Bem mais profunda. A maquiagem definitiva, ela não chega... Ela é da mesma família da tatuagem, mas ainda assim ela é um pouquinho mais superficial. Né? Então, assim, ainda a gente consegue, com o ácido, tirar pelo menos o excesso para conseguir colocar uma cor melhor. Mas quando é muito profundo, que é o caso da tatuagem mesmo, não pode nem só corrigir laser. Nada. Só laser. Só laser. Tu até consegue com ácido clarear um pouquinho, mas não vai ser tudo, né? Então ela ainda vai aparecer ali. E no caso, geralmente quando a pessoa quer se livrar, então ela tem que fazer uma coisa que tire tudo. E se ela for querer corrigir, aí a maioria nem tira, né? Já faz a tatuagem em cima da outra, né? Tipo, eles chamam até esqueci o nome, eu tenho uma que eu corrigi também. Mas eu fiz uma outra em cima. Mas as pessoas que estiverem aí pensando então, em fazer, pensem muito bem, né? Decidam aí direitinho, o formato, quem não o desenho, fez, vai num profissional, procura um profissional muito bom, igual a Estela. Modéstia à parte. Faz muito bem, a gente, né, sempre vê e acompanha teu trabalho, sabe que você faz muito bem. Até pode falar o site, para quem quiser, de repente, né, tirar alguma dúvida. O site é www.stelamansur.com.br. Tem também o telefone da sala, que é o 3028 4095. Maravilha. Muito obrigada, Estela, pela sua presença aqui no Estúdio 36.